Oi, eu sou a Aline Dalroy e esse é o podcast É Verdades. Nessa primeira temporada, o nosso tema principal é o ofício da verdade, porque eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a busca pela verdade. E hoje é dia de contação de história real por aqui no quadro A Verdade que Mudou Minha Vida. Nesse quadro, eu trago histórias de pessoas que descobriram uma verdade e nunca mais foram as mesmas. A verdade que mudou a minha vida foi a descoberta de um osteosarcoma em janeiro de 2013 e, posteriormente, durante a cirurgia, eu tive uma experiência de quase morte, mais conhecida como EQM. Essa é a Renata Mello, baiana de Feira de Santana, que é bacharel em Direito e tem 2 filhos, um de 7 e outro de 17 anos. A experiência que a Renata vai contar aqui virou um caso de estudo no NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade de Juiz de Fora. É um grupo acadêmico que investiga cientificamente fenômenos como experiência de quase morte, experiência fora do corpo, mediunidade, memórias de vidas passadas, experiências de fim de vida, casos sugestivos de reencarnação, entre outras experiências espirituais, também chamadas de experiências anômalas. E a história da Renata começa justamente com a descoberta desse osteosarcoma, que é um tumor maligno ósseo, que geralmente é associado a dor local e alterações ósseas. Eu comecei a sentir muitas dores, né, na parte de baixo do joelho. E comecei a fazendo raio-x e o médico ortopedista descobriu uma massa na parte lateral do meu joelho, na minha perna direita. Dessa massa eu fui fazendo ressonâncias para a gente conseguir chegar no diagnóstico. E acabou que nós fizemos a biópsia e foi constatado que eu estava com um tipo de câncer que é chamado osteosarcoma, que é um tipo de câncer que atinge os ossos. O médico fala que ele é uma explicação assim popular, ele cresce a partir do osso, né? Então ele se alimenta do osso, né, no caso. Então quando eu descobri, eu já estava com 5 de diâmetro por 8 de comprimento. Então eu já estava bem grandinho, bem avançado. E nisso aí começou a corrida contra o tempo, porque eu tinha uma forte possibilidade de ter fratura na perna, porque o osso já estava bem frágil, né? Fragilizado demais por conta do câncer. Foi quando eu comecei a saga do tratamento, né? Que é inicialmente conversar com a oncologista e ela explicar o nível do CA que eu tive, porque era um câncer agressivo. A probabilidade de amputação de perna, porque já estava bastante grande. E a quimioterapia, né, que para muitas mulheres perder o cabelo é a identidade dela, né? Foi um misto de alívio por saber o que eu tinha e força não sei de onde eu tirei, na verdade. Porque eu precisei realmente fazer a quimioterapia, então o cabelo caiu. Foram um período de uns 8 meses dentro do hospital, passava 24 horas dentro de casa e o restante dos dias, assim, dentro do hospital para tentar terminar o tratamento, porque eu precisava voltar por conta da imunidade baixa. Tudo isso antes da cirurgia. Foi agendado a cirurgia para o dia 10 de agosto de 2013. Assim, eu tava calma, entre aspas, né? Eu tava preocupada porque inicialmente, o meu médico tinha me dado um termo de responsabilidade porque a chance de amputação da minha perna era 80%. Eu fui para o centro cirúrgico ciente que a chance de amputação era muito alta. E eu fui tranquila, eu falei assim, a única coisa que eu quero do senhor é que o senhor me deixe viva. O resto pode fazer remendo no corpo todo. A preocupação dele também era a cicatriz. Ele, porque você é mulher vaidosa. Eu fiz, não tenho problema com vaidade. Você pode deixar uma cicatriz na minha testa, que eu não tô nem ligando. O importante é que você me deixe viva. Não ligo se eu vou ficar com perna, não ligo o que vai acontecer. A minha preocupação era o meu filho. Na época eu tava com 6 anos, meu filho mais velho, né, que é Enzo. Então a minha preocupação era, caramba, aí se eu for, ele vai ficar aqui, ele não vai ter a mãe, mas o meu ortopedista, que é Dr. Alex Guedes, ele fala que eu sou a obra de arte dele, porque
Ele conseguiu salvar, né? Eles falam, né? Deixar a perna, conseguiu fazer toda a retirada do tumor. E eu coloquei uma prótese, que é uma prótese interna, que ela é fixada na parte de cima do fêmur até depois do joelho, porque eu tive que fazer toda essa amputação óssea até depois do joelho. Acima da coxa até depois do joelho é prótese. No dia da operação, uma junta médica se reuniu para cuidar da Renata. Além do anestesista, estavam presentes oncologista, ortopedista e ainda angiologista, porque precisaram também fazer a amputação da artéria na perna dela. Sim, foi uma cirurgia de grande porte. Mas a Renata disse que estava confiante e que entrou na sala cirúrgica lúcida e conversando. Entrei na cadeira de rodas, né? Fiquei aguardando na cirurgia. Eu fiquei acordada até a hora da anestesia. O médico conversou comigo, né? Assim, eu tava ansiosa porque eu queria que aquilo ali terminasse logo. A minha preocupação era que terminasse logo. Mais de 5 horas depois, a cirurgia acabou, a princípio, sem intercorrências. O meu médico falou, quando ele saiu da sala, ele encontrou minha mãe, minha tia, e falou que a cirurgia tinha sido um sucesso. Eu já estava na UTI, aguardando para falar com minha tia, né, que ela é médica e ela trabalha nesse hospital em que eu fiz meu tratamento, porque eu não fiz o tratamento aqui em Feira de Santana, eu fiz o tratamento todo em Salvador. E por ela trabalhar lá também, então ela tinha um acesso livre, né? E aí a gente estava aguardando ela chegar na UTI para poder conversar com ela e ela passar para minha mãe que eu estava bem, porque minha mãe não poderia entrar. Bom, depois que a cirurgia acabou, aparentemente com sucesso absoluto, a Renata estava lá na UTI se recuperando e foi então que começaram as complicações de saúde. Assim que eu saí do centro cirúrgico, que eu comecei a voltar a si, da anestesia, né? Uma médica estava na UTI aguardando eu voltar e as 48 horas seriam as 48 horas cruciais. Foi quando eu me lembro que, nitidamente, assim, que eu acordei, ela falou o nome dela. Renata, tudo bom? Eu sou a doutora Bárbara, sou amiga de sua tia e tô aqui com você para saber como é que você tá. Eu só me lembro de falar para ela, oi, Bárbara, tudo bom? Eu estou ótima. Eu só me recordo disso. Eu só fui saber depois, quando eu voltei do coma, né, que os médicos me falaram que eu tinha tido um filete de hemorragia na cirurgia e desse filete de hemorragia eu tinha tido uma parada cardiorrespiratória. Assim que eles viram que eu parei, eles tentaram fazer a reanimação. Então durou em torno de uns 2 minutos, 2 a 3 minutos essa parada. Foi quando eles conseguiram me reanimar e saíram direto da UTI para voltar para o centro cirúrgico. Quando minha mãe estava na porta da UTI para entrar para me ver, falaram que não podia entrar porque tinha tido uma intercorrência lá dentro com uma paciente. E aí minha mãe virou, voltou para mim e fez bem assim, eu tenho certeza que foi Renata. Foi quando minha tia, que é médica, saiu e até então, assim, minha tia era uma pessoa que não acreditava em religiões e nem em Deus. E ela virou para minha mãe e fez bem assim, se você acredita em Deus, tá na hora de você começar a rezar, porque Renata tá morta. Renata vai passar aqui entubada e pode começar a rezar se você acredita em Deus, porque ela teve uma parada. E foi quando começou tudo. O tudo a que a Renata está se referindo é justamente o que ela chama de experiência de quase morte. Nesse momento, a Renata conta que passou a ver exatamente o que acontecia com ela, só que numa perspectiva diferente. Quando eu apaguei, eu já me vi saindo na maca, né? E eu vendo que eu tava na maca, toda entubada, cheia de coisa, e o pessoal saindo correndo. Naquele momento em que eu saio e para mim não existia paredes em canto nenhum. Eu via todas as pessoas que estavam lá, os médicos, eu saindo na maca e entrando no centro cirúrgico. E até então eu não sabia que eu estava tendo uma experiência de quase morte. Foi quando eu olhei para o lado e eu vi que estava minha mãe e minha tia, só que eu não sabia que ali do meu lado tinha uma parede separando nós, né? Nós três, no caso. E no canto da sala em que elas estavam, tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Eu fiz assim, o que é que tá acontecendo?
E continuei, quando eu olhei, eu me vi entrando no centro cirúrgico, que era a UTI, tipo assim, tinha centro cirúrgico. E aí começaram a vir os nomes na minha mente, né? Porque os centros cirúrgicos lá não tem nome, então eu enxerguei o centro cirúrgico com o nome de uma pessoa, aí eu comecei a me questionar. Eu não fiz a cirurgia nesse centro cirúrgico, não é para eu estar aí nesse centro cirúrgico. Foi quando eu entrei no centro cirúrgico e eu me dei conta que o meu médico, que é Dr. Alex, não estava lá no momento. E o médico também, que seria o meu angiologista, também não estava lá no momento. Então, comecei a falar o nome dos 2 médicos que estavam lá presentes e me questionar. Quem é Maurício, que era o ortopedista que estava lá, e quem era a Hannah, que era a angiologista. E eu falava, não mexam em mim, porque só quem pode mexer em mim é Dr. Alex. E eu falava, não mexe, que tem que mexer meu médico, porque vocês estão mexendo. Foi quando eu percebi que eu estava acima de todos eles. Foi quando eu olhei para o lado e vi uma pessoa do meu lado. A pessoa que estava comigo, eu só consigo, assim, descrever a roupa que ele estava. E, tipo assim, foi uma coisa muito surreal, porque eu não tenho contato, assim, com ninguém do Sul. Então, ele estava com uma bombacha. Assim, da cintura para baixo, em trajes típicos gaúchos. E eu falava, eu olhava pra pessoa e eu tava realmente discutindo com a pessoa que tava do meu lado, falando, pelo amor de Deus, não deixa ele mexer em mim, porque ele não é meu médico. O meu médico é Dr. Alex, só quem pode mexer é ele. Só quem pode mexer na minha perna é meu angiologista. Não deixa ninguém mexer. Vai lá e faz alguma coisa. Foi quando a pessoa que tava do meu lado colocou a mão no meu ombro. Ele fez bem assim, fique calma. Não se desespere, vai dar tudo certo, mas eu preciso que você venha comigo, que eu tenho algumas coisas para lhe mostrar. Foi o momento que eu saí do centro cirúrgico. E aí eu comecei a vivenciar tudo em tempo normal, ou em tempo real, né? Tudo o que estava acontecendo naquele momento em que eu estava sendo atendida, em que eu estava sendo reanimada, em que os médicos estavam procurando onde era aquele filete de hemorragia, foi que eu comecei a vivenciar tudo em tempo real. Então, eu estava vivendo com as pessoas a angústia que elas estavam tendo por eu estar ali passando por aquilo naquele momento. Quando eu saí desse centro cirúrgico, a primeira pessoa que eu vi foi minha tia, a que é médica e que não acreditava nessas coisas. Então, eu vi ela rezando e na frente da capela, porque esse hospital era um hospital católico, que, por sinal, o nome de uma santa, que é o Hospital Santa Isabel, lá em Salvador. E ela estava na porta da capela e ela falou justamente assim: Deus, minha irmã já perdeu uma filha, não deixa ela perder outra. Porque eu já perdi uma irmã. E aí o desespero dela foi esse. E aí eu virei pra pessoa, fez bem assim, mas minha tia não reza. Minha tia não acredita nessas coisas. E a pessoa fez bem assim, não, mas vamos sair daqui que você tem mais coisa para ver. Foi quando eu vi o pai do meu filho na estrada aqui em Feira. De Feira para Salvador são 100 quilômetros. E então, quando ele soube da minha situação, ligaram para ele e falaram, tenta chegar em Salvador porque eu não sei se você vai encontrar a Renata viva ou morta. Então, ele saiu num desespero muito grande com o padrinho de meu filho. Entraram no carro, só que o carro quebrou numa cidade aqui que é chamada de Conceição do Jacuípe. E é justamente sentido BR, sentido Salvador. Quando eu vi o carro quebrado, a primeira coisa que eu questionei foi, tá tarde, porque o carro quebrou, a estrada é movimentada e o carro não podia ter quebrado ali porque é perigoso para eles. E a pessoa que estava do meu lado falou, não, o carro quebrou ali porque tinha que quebrar, porque senão ia acontecer coisa pior lá na frente. E posteriormente eu soube, porque quando eu voltei, eu descrevi o carro que ele estava, descrevi a roupa que ele estava e a roupa que o meu compadre, né? O meu compadre estava também. Aí eu só fui confirmando as coisas. Então, realmente, eu cheguei e voltei. Era um carro branco, ele estava com a camisa branca e Rodrigo com a camisa preta. Foi quando ele fez bem assim, fique calma que eles aí... Como assim? Aquela calmaria de eu saber que eles iam ficar bem, que era a minha preocupação. E eles falaram, não, eles vão ficar bem, fiquem em paz, mas vamos ali que você precisa ver mais coisa. Foi quando eu fui pro local que eu morava, né? E que tinha uma prima minha que até então a gente não se falava muito por questões de algumas questões pessoais da gente. E aí eu vi ela rezando por mim, com ela e mais 2 amigas dela. E depois que eu saí desse lugar, eu falei com ela, ela nem fala comigo e tá rezando por mim.
Então, assim, e fora o barulho que eu ouvia no meu ouvido. Eu escutava um barulho que era como se eu realmente estivesse ouvindo as orações chegando até a mim. Porque era uma coisa assim que parecia que várias pessoas estavam rezando em várias línguas. É que depois eu fui saber que, a partir do momento que as pessoas foram sabendo da minha situação, fizeram correntes e mais correntes de orações. Foi quando eu cheguei na casa da minha ex-sogra, que foi onde meu filho estava, que eu vi ele deitado na cama. É um momento até que eu me emociono muito, porque foi o momento que eu tive a certeza que o amor que eu tinha por ele ia me fazer voltar. Então, eu dei um beijo na cabeça dele, eu me lembro nitidamente disso. Eu dei um beijo na cabeça dele e fiz bem assim, não se preocupa não, que mamãe volta. Foi quando ele acordou no dia e falou com a avó que tinha me visto. E depois eu fui para casa de minha tia, que é espírita, né? Minha tia é espírita. E aí ela falou que sentiu a presença de uma pessoa na casa dela e que tinha certeza que era eu. E depois, quando eu voltei, eu falei com ela, minha filha, eu visitei todo mundo. Se vocês estão pensando que eu não visitei ninguém, eu fiz um tour que vocês nem imaginam. Quando eu tava voltando já, foram inúmeros momentos, na verdade. E assim, a minha preocupação era de como tudo ia ficar, porque a paz que eu estava sentindo era uma paz muito grande, era um sentimento assim, não tem como explicar, era um sentimento que você sabia que estava tudo bem, que você estava num ambiente de muita paz. Eu senti muita paz, eu não... a maioria das pessoas se encontram com gente que já faleceu ou vê alguma luz no fim do túnel, mas assim, eu tinha certeza que eu estava bem. E eu tive a confirmação do tanto que eu era amada, do tanto de amor que estava sendo emanado para mim naquele momento. Não só no momento de todo o tratamento, né? Foi quando essa pessoa que me acompanhou o tempo todo, que eu tenho minhas dúvidas de quem seja, porque eu não consegui ver a pessoa de jeito nenhum, eu só vi a pessoa da cintura para baixo, mas eu sabia que era um homem, que tinha uma voz muito suave, muito tranquila, que me orientou o caminho todo dessa experiência de quase morte. Foi quando eu voltei para o centro cirúrgico e aí eu perguntei a ele, na maior tranquilidade, eu fiz, e aí? Eu volto, eu vou com você, você vai me levar para algum lugar, eu fico aqui, como é que vai ser? Porque a minha dúvida não era saber se eu ia voltar para a Terra ou se eu ia subir para o céu ou para algum outro lugar. Mas até então eu não sabia o espírito, né, em si, até então eu não sabia que eu tinha morrido. Eu não tinha caído essa ficha ainda em mim. Eu não sabia, eu só sabia que eu estava vivenciando algo que eu só fui ter a certeza do que eu vivenciei depois que eu voltei, depois de 4 dias em coma. Foi quando essa pessoa que me acompanhou falou comigo. Você vai voltar, pode voltar. Você não vai comigo, você vai voltar porque você tem muita coisa para fazer aí ainda. Ele falou, tipo assim, como se a minha estadia aqui na Terra ainda não tinha acabado, não, que eu tinha que fazer alguma coisa ainda. Foi quando eu já acordei na UTI. Depois de 4 dias em coma, doida pra falar, mas eu tava entubada e não conseguia falar nada. Minha preocupação era tirar o tubo pra eu poder falar. No livro Ciência da Vida Após a Morte, escrito pelos pesquisadores do NUPES, o núcleo que estuda esses fenômenos lá na Universidade de Juiz de Fora, quando se trata de uma experiência alucinatória, que acontece quando falta oxigênio no sangue ou em estados de confusão mental em pacientes críticos, os relatos dessas memórias costumam ser bem fragmentados, muitas vezes assustadores, com uma consciência meio turva. Em grande parte das vezes, os pacientes nem se lembram dessas memórias, ou então se lembram, mas reconhecem mesmo como irreais, causadas lá pelos distúrbios físicos que eles tiveram. O interessante é ver que, segundo vários estudos sérios publicados em revistas científicas importantes, tanto nacionais quanto internacionais, existe um padrão no relato de experiências de quase morte. Frequentemente, quem vive uma EQM relata uma consciência mais aguçada na hora que a coisa acontece. Relatam experiências lúcidas, vívidas, percebidas como sendo mais reais do que a própria realidade. Existem, inclusive, pesquisas que medem a qualidade dessa memória ao longo dos anos e atestam que as pessoas que passaram por uma EQM, mesmo depois de décadas, continuam mantendo os relatos
super fiéis, assim, com os mesmos detalhes nas histórias, sem florear nada. Era tudo muito claro. Tudo muito claro. Eu não via névoa, eu não via nada. Eu costumo relatar, assim, as pessoas que têm o interesse em saber como foi minha EQM, eu costumo relatar assim, como a gente aqui conversando. Eu tô aqui conversando com você, só que eu estava vendo isso de fora. Mas foi tudo muito nítido. Eu não tive momentos em que eu fiquei em dúvida. Teve imagens que confundiram minha mente, ou que teve alguma situação em que eu fiquei na dúvida se realmente aconteceu ou não, porque foi tudo muito, eu digo que foi tudo muito real, foi tudo muito vívido, foi uma experiência assim que eu não vou dizer que foi uma experiência real para mim, foi uma experiência que eu vivenciei aquilo, eu vivi realmente tudo aquilo. A única coisa assim que eu conseguia ouvir assim, quando eu tava, como se eu estivesse me transportando de um lugar para o outro, era bem no fundo essas vozes conversando como se estivesse em oração. Só que assim, no momento em que eu chegava num lugar, era como se tivesse um volume e aquela voz baixasse e eu conseguisse ouvir tudo nitidamente. Ouvir e presenciar tudo muito nítido. Sempre que alguém me fala assim para eu fazer esse relato, é como se eu estivesse vivenciando tudo novamente, porque é tudo muito nítido na minha mente. É como se eu tivesse pegado um filme guardado na caixa arquivo da minha mente e ficado lá para quando desse vontade de assistir, eu voltar e assistir novamente para vivenciar e sentir novamente aquele momento. Foi uma experiência assim que eu me senti plena, sabe? Não existia medo, não existia insegurança. Eu tinha certeza daquilo que eu estava vivenciando, como se todos os medos fossem tirados de mim naquele momento e eu só tivesse um único sentimento, a certeza de eu estar ali e a paz que ia junto comigo a todo momento. Uma das coisas que me deixa mais intrigada nessas experiências de quase morte é que muitas delas acontecem quando a pessoa está em parada cardíaca, como foi o caso da Renata. E o que se sabe é que a atividade elétrica cerebral cessa, depois de 10 a 30 segundos que acontece uma parada circulatória. Ou seja, se o cérebro está parado ou em pane, isso exclui a hipótese de que a pessoa possa estar ouvindo através dos seus ouvidos, vendo através dos seus olhos e até armazenando a experiência no seu próprio cérebro. Agora, se não é no cérebro, onde é que está acontecendo essa experiência? Os cientistas ainda não têm resposta para isso, mas fica claro que a explicação está além da psicologia e da fisiologia. Bom, voltando para Renata, depois de 4 dias em coma, ela acordou na UTI e a única coisa que ela queria era falar com os familiares para checar se tudo aquilo que ela viveu era realmente uma alucinação ou se foi verdade. Parecia que realmente tinha sido um sonho, né? E eu queria contar para minha mãe porque, para mim, desde quando eu tive a parada, eu não tinha caído na real, que eu tinha tido uma parada cardiorrespiratória, que eu tinha ido a óbito praticamente, e que eu tinha sido reanimada, e que nesse intervalo, nesse intervalo de tempo, eu tinha tido experiência de quase morte. Então, para mim, eu tinha dormido, e naquele momento eu estava acordando, e eu precisava contar para minha mãe o que eu tinha sonhado. E aí foi quando eu comecei a falar com ela. Eu fiz, mãe, eu preciso lhe perguntar umas coisas. Eu tive um sonho, que eu não sei se foi sonho ou se foi realidade, e que foi assim, 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 assim. Aí eu comecei a relatar. Foi quando minha mãe chamou minha tia, que é médica, e aí eu peguei, virei pra ela e falei. Eu fiz assim, eu vi a senhora rezando. Aí ela, não, eu não rezei. Eu fiz, a senhora rezou sim. Eu vi a senhora rezando e a senhora falou tais palavras ali na frente da capela e a senhora tava com a roupa assim, eu descrevi a roupa dela todinha. Eu lembro que ela tava com uma blusa listradinha. E aí eu descrevi a roupa pra ela. Foi quando ela saiu assim, ela nem esperou terminar de falar, ela saiu da UTI e fez assim, vou chamar o meu amigo. Eu vou chamar meu colega agora para vir conversar com você. Aí foi quando ela chamou um amigo dela aqui, que é espírita, que é o Dr. Fernando, e que ela pediu para eu relatar tudo de novo para ele. Então, assim, quando eu saí da UTI, foram relatos atrás de relatos, porque toda hora chegava uma pessoa querendo saber o que foi que tinha acontecido. E eu queria confirmar com todo mundo, porque eu queria saber o que foi que tinha acontecido, se tinha sido verdade, se aquilo que eu tinha feito tinha acontecido. Foi quando eu comecei a confirmar. Aí eu confirmei. Minha tia realmente falou que tinha subido para rezar.
Eu confirmei com o pai de meu filho que o carro tinha quebrado. E assim, eu tinha certeza que o carro que ele estava não era o carro dele, mas que era um carro branco. Daí eu fui confirmando as coisas aos poucos. Foi quando eu falava, minha mãe, liga pra Thiago, que eu quero saber o que foi que aconteceu. Aí eu falava, liga pra minha tia que eu quero saber o que foi que aconteceu. Liga pra minha prima que eu quero saber o que foi que aconteceu. Foi quando eu saí colhendo, na verdade, junto com o meu relato, o relato das outras pessoas do que tinha acontecido naquela noite. Foi quando esse amigo de minha tia chegou, e aí eu relatei pra ele, aconteceu isso, isso e isso. E aí minha tia queria explicação, porque queria explicação. E aí ele falou, Minha filha, a sua sobrinha teve a experiência de quase morte. É uma experiência de quase morte e ela vivenciou uma coisa em tempo real, que acontece, mas não são muitas pessoas que ocorrem, né? Mas ela teve experiência de quase morte, ela vivenciou tudo. Se conforme. eu me lembro que eu ouvi ele falando isso, se conforme. Porque minha tia não queria aceitar aquilo. Né, foi quando teve essa reviravolta, que ela começou a estudar sobre várias coisas, sobre religião. Tive a confirmação realmente de tudo o que aconteceu durante a EQM, eu fui confirmando tudo. Depois eu sentei com as pessoas e relatei. Eu tive a oportunidade de agradecer a minha prima, a que a gente não se falava, então assim, foi um momento muito emocionante pra gente, porque eu cheguei pra ela e falei mesmo, eu vi você rezando por mim, eu vi você rezando com sua amiga, e falei o nome das amigas, ela tomou aquele susto, agradeci a ela, então assim, foram situações em que eu queria confirmar, mesmo sabendo que eu vivenciei aquilo, mas eu queria a história do ver para crer. Outra coisa muito comum nos relatos de EQM é que as pessoas dizem se sentir profundamente transformadas pela experiência, ressignificando e encontrando diferentes insights para suas vidas. E também que o medo da morte costuma diminuir e a crença da vida após a morte tende a aumentar. Eu comecei a ler muito, eu comecei a estudar e buscar, né? Eu já sabia que antes de eu ter EQM, eu sabia que a experiência de quase morte existia. Mas eu achava assim que era algo muito surreal. Poxa, é um ser muito evoluído para ter uma experiência de quase morte. Eu brinco que bater na porta do céu e voltar tem que ser alguém muito evoluído. Eu busquei ajuda muito na religião, né? E o meu avô, ele era espírita kardecista. Inclusive, foi um dos fundadores de um centro espírita aqui, na minha cidade de Feira de Santana, que é um centro espírita importante e muito antigo. Eu sempre fui católica, como a gente tem o costume de falar que quando a gente não tem religião, a gente fala que é católico, né? Mas eu não era uma católica praticante. Porém, a minha família vem de é um mix de religiões e doutrinas. Eu tenho pessoas que são católicas, tem pessoas que frequentam o candomblé, a umbanda, tenho protestantes. Então, tem pessoas que estudam budismo, então eu vivi nesse meio buscando e aprendendo sobre tudo. Eu sempre busquei aprender sobre tudo. Mas antes da minha experiência, eu estava numa dúvida, uma busca, na verdade, da minha religião, de onde me encontrar. Então eu frequentei alguns centros espíritas, eu frequentei igrejas protestantes, eu já tinha frequentado a igreja católica porque eu fui criada dentro da igreja católica. E estava estudando também sobre as religiões para tentar, na verdade, me encontrar, porque eu estava me sentindo meio deslocada de religiões, né? Antes disso tudo acontecer. Mas durante o processo eu tive confirmações em minha vida e hoje eu sou católica, graças a Deus e a Nossa Senhora. E a todo momento, sempre que eu passava por alguma situação, justamente por conta da quimioterapia, que eu tive muitos altos e baixos, sempre aparecia para mim a imagem de Nossa Senhora em algum momento. E isso, depois que eu terminei o tratamento, foi que me deu aquele estalo. Nossa Senhora aparecia em algum momento, seja numa imagem, alguém chegava com a camisa, uma tia me deu uma medalhinha do Sagrado Coração, que até hoje eu carrego comigo. Uma outra tia me deu uma imagem de Nossa Senhora de Medjugorje, que até hoje eu trago comigo. Mas hoje, assim, eu digo muito que eu sou católica, mas eu tenho um pé na doutrina espírita, porque o catolicismo me explicou que eu tive. Eu continuo lendo muito busco muito ler sobre as evoluções que está tendo hoje no espiritismo. A ciência hoje também, eu já vejo médicos estudando sobre a EQM, né? Tentando ver o que é que acontece no nosso cérebro com essas questões de EQM, porque se até a própria ciência está vendo que isso é algo que não é só algo espiritual, que tem que ter alguma explicação fora também,
eu acho muito válido. Diante de toda essa experiência que a ciência ainda está buscando respostas, a Renata entendeu algumas verdades que mudaram a vida dela. A gente sabe que a gente é amado pela família, mas quando a gente passa por uma situação, a gente vê o tanto de amor que a família pode trazer pra gente e como o amor cura. Porque acho que o carinho, o afeto, o acolhimento, a preocupação e o estar junto, pra mim, é o remédio acima do remédio da química e dos remédios, né? Que a ciência e a medicina traz pra gente o remédio do amor, cura e muito. A verdade que mudou a minha vida não foi só a EQM. Foi a certeza do amor, a certeza do saber que você é amada, a certeza do saber que você conseguiu explicação para alguns questionamentos de sua vida, porque o questionamento que eu me fazia muito era: depois que a gente morreu, acabou? Depois que a gente morreu, não tem mais nada? Depois que a gente morreu, vai ser só o corpo lá e a gente, e o nosso aprendizado espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual, tudo que a gente vem aprender aqui na Terra vai acabar. Eu me fazia esse questionamento e eu conversava muito com a prima minha sobre isso, né? Tanto que ela ia me visitar no hospital e eu falava: não é possível que morreu, acabou, eu não acredito nisso e eu tenho certeza que eu vou ter a certeza disso algum dia. E aí eu tive. Então, a certeza que mudou a minha vida foi uma experiência de quase morte que me deu a certeza que depois da morte há sim vida. Ai, a morte hoje pra mim é algo assim que é como se eu tivesse desvendado um mistério. Teve um certo relato que eu dei na igreja que eu acho que eu fiz, meu Deus do céu, se o padre não me excomungar dessa vez, não me excomungar nunca mais na minha vida. Porque eu fiz bem assim, gente, minha palavra foi essa: se morrer foi do jeito que eu morri, podem ir felizes, porque morrer é bom demais. Eu continuo tendo medo da morte, mas não o medo que eu tinha antes, o medo da incerteza. Na verdade, eu tinha um medo da incerteza após a morte. Hoje, eu não tenho mais isso. Eu vejo que é como se você ganhasse na Mega Sena, né, da espiritualidade. Você ser contemplado com um momento tão especial como esse. Pelo menos o meu foi especial. Eu já li relatos de outros EQMs em que as pessoas sentem sofrimento, ficam com muito medo, mas eu, Renata, particularmente, tive um momento assim que foi único na minha vida. E eu sou muito grata por ter tido essa experiência e por ter sido contemplada com essa experiência, por mais que eu tenha dado um susto na família toda, né? Mas tudo bem. Valeu! E essa foi a história da Renata Mello no quadro A Verdade que Mudou Minha Vida. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. E se você tem uma verdade que mudou sua vida, conta pra mim no e-mail pauta@everdades.com.br. O podcast É Verdades tem episódios inéditos toda terça e quinta às 11 da manhã na Rádio Mega Brasil Online, no YouTube da Rádio Mega Brasil e nos aplicativos de áudio. Quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas? Segue a gente no perfil @Projeto É Verdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. Esse episódio do podcast contou com o apoio técnico de gravação da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, com captação do operador de áudio Daniel Pasolini. A direção criativa, a produção executiva, a produção de conteúdo, as entrevistas e a checagem das informações foram feitas todas por mim, assim como o roteiro do episódio. Já a edição é de Vitor Rocha. Hoje eu fico por aqui, um beijo e até o próximo episódio.